E aí, aqui é o Nick e hoje eu vou falar sobre The Good Doctor ou O Bom Doutor, a primeira temporada da série. Bom, eu quero começar dizendo que eu já assisti algumas outras séries de médicos, né? Mas a que eu mais gosto é House. E por que que eu tô falando isso? Bom, quando eu fui saber mais ou menos por cima o que era The Good Doctor antes de começar a assistir, porque eu já tinha ouvido falar dessa série algumas vezes, eu descobri que essa série foi desenvolvida pela mesma pessoa que desenvolveu House. No caso, ele não é o criador de The Good Doctor, mas como ele já tinha feito House, chamaram ele pra ajudar a fazer essa série, né? E então, por isso a série tem muitas similaridades com Rose e por isso que eu gostei da série assim praticamente de imediato. Eu acho até hoje, né, depois de ter assistido todos os 18 episódios dessa primeira temporada, que o primeiro episódio, o episódio piloto, ainda é o melhor da série, porque ele é muito bom e ele te diz exatamente tudo o que você precisa saber sobre o que a série vai ser. A gente tem um protagonista que é autista e ele tem que passar por alguns problemas, mas ele também é muito brilhante, né? Com alguns problemas que eu digo é na questão de que as outras pessoas não botam muita confiança nele. Eu vou falar aqui, né, sobre o que eu achei da série e vai ser sem spoilers, né? Então, talvez tenha um ou outro spoiler, mas eu vou me atentar a não dar nenhum spoiler realmente que possa comprometer a experiência de quem for assistir essa primeira temporada. Pelo que eu sei, atualmente a série tá com 6 temporadas. Eu acho que vai ter a sétima. E, bom, eu assisti essa série meio que numa maratona. Assisti todos os episódios de uma vez. Ela realmente me pegou. Eu comecei a assistir o episódio, tipo, num almoço, né? O primeiro episódio. E fui assistindo até passar da meia-noite. E bom, eu vou começar falando aqui sobre a. Eu falei, né, um pouquinho sobre a criação da série, então ela tem aí bastante similaridades com Rose, como eu já falei. E o fato de ter um protagonista que é um doutor que usa às vezes alguns métodos não convencionais faz você assimilar, né, uma série com a outra de forma muito rápida. E como Rose é a única outra série médica que eu vi todas as temporadas, né, as outras que eu vi assim foi apenas alguns episódios aleatórios. Eu sei que a maioria das pessoas quando pensa em série médica pensa em Grey's Anatomy, mas eu nunca assisti Grey's Anatomy, então para mim essa comparação não é tão óbvia. Então eu não sei dizer o quanto, né, tem de inspiração nessas outras séries médicas que existem. Então, pode ser que em alguns momentos eu faça realmente aí algumas comparações com Rose, porque é onde eu consigo chegar mais perto, né, para tentar descrever algumas coisas. Bom, a direção da série, ela é muito boa, né, ela é muito precisa e você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo nos momentos, né, em que está acontecendo, por exemplo, as cirurgias, porque o Shaw, que é o protagonista da série, ele quer ser um cirurgião. Então, nesses momentos, a direção ela é muito precisa em te deixar muito a par do que está acontecendo. É claro que isso também vem com uma ajuda do roteiro, mas ela tem um ponto central nisso, né? Tipo, por exemplo, quando eles estão abrindo, né, alguma pessoa, eles usam obviamente efeitos práticos, né, para fazer ali simular uma cirurgia e é muito bem feito, né? Não é nada assim grotesco que vai te deixar, sabe, enjoado, alguma coisa do tipo. Não, é tudo bem limpo e feito de uma forma que realmente faz você mais ficar interessado do que sentir algum tipo de repulsa por estar vendo, sei lá, umas tripas, tá ligado? Bom, a fotografia da série também é muito bonita, né? Ela usa bastante aquele tom azul, que é normal, assim, em séries de médicos, né? Que geralmente tem ali aquelas luzes fortes durante a cirurgia, né? Eles usam muito azul também. Então isso é algo que é bem ressaltado pela fotografia, que é uma fotografia bonita. Algo que vale a pena também ser destacado nessa primeira temporada é a trilha sonora. Eu não costumo dar destaque para trilhas sonoras, porque na maioria das vezes elas não acrescentam muito à história que está sendo contada e são colocadas meio que de qualquer jeito, seja em filmes ou séries. Mas quando elas acrescentam algo ao que está sendo contado ali, né, ao que você está vendo, eu gosto de ressaltar. E The Good Doctor tem uma trilha sonora muito linda, cara. Ela é realmente assim muito bonita e traz um ar de sensibilidade que a série realmente precisava. Isso eu achei que isso para mim foi essencial para essa primeira temporada ter sido uma temporada muito boa. Eu realmente gostei bastante dessa temporada como um todo. Os personagens, né, eles são bem interessantes. É claro que o maior destaque é o Shaw, mas, por exemplo, a gente tem alguns outros personagens ali do núcleo do hospital
que também são bem interessantes. A gente tem a Claire, que é uma residente, assim como ele, né? Assim como o Shawn. A gente tem o cirurgião-chefe, que é um personagem bem interessante. Ele até tem ali uma questão de trama que tem a ver com a esposa dele, que também trabalha no hospital e que é uma advogada que é interessante. Não é tão bem explorada assim do quesito de, tipo assim, ter bastante tempo de tela, mas o pouco que é dito é essencial, é fundamental e cumpre ali a proposta pra gente conhecer bem esses dois personagens que estão cada um de um lado, mas eles têm ali uma certa relação com o chão, né? Bom, como todo mundo deve pensar assim, né? Um médico autista não é algo que seria tão fácil de ser admitido por um hospital. E logo no primeiro episódio a gente descobre, né, por que que ele consegue, por que que eles conseguiram admitir ele nesse hospital sem muitos problemas, digamos assim. O mentor dele e alguém que cuidou dele desde a infância dele, né, que ajudou ele em vários momentos, ele é tipo o diretor-chefe desse hospital. Mas ele obviamente teve que falar com um conselho ali de médicos para poder explicar toda a situação. E ele falou, né? Ele deixa bem claro no primeiro episódio ele que ele garante que o Shaw vai ser excepcional e caso ele não atinja esse nível de excepcionalidade, ele vai se demitir, né? Ele vai deixar o cargo, né? Então, ele fazendo isso logo no primeiro episódio já te coloca uma boa confiança, né? Do que o Shaw vai ser capaz de trazer para esse hospital, né? Como um bom médico, né? Como uma pessoa que realmente possa salvar vidas. E logo no primeiro episódio, né? Quando ele tá indo fazer essa entrevista, né? Tá indo ser apresentado para esse conselho. Tem ali toda aquela questão dele salvar uma pessoa e dele ter aquela certo problema e estranhamento que as pessoas sentem com ele num primeiro momento de ele se comunicar de uma forma meio diferente, né? As respostas dele às vezes não são exatamente imediatas ao que você está perguntando, às vezes ele parece meio, sabe, estar em outro mundo, mas ele sempre tá ali, ele sempre tá pensando sobre as coisas, sobre alguma coisa que tá acontecendo para ajudar. Em muitos momentos na série ele é muito preciso sobre o que tá acontecendo. Ele não é, digamos assim, como o Rose, que resolve tudo sozinho. É, tudo bem que o House também não resolvia tudo sozinho, mas na maioria das vezes era o House quem resolvia as coisas que aconteciam naquele hospital, né? Aqui no caso do Shawn, como ele é um residente, né? Ele ainda tá aprendendo a ser um cirurgião. Ele mesmo fala, né, pro cirurgião-chefe que o cirurgião-chefe é arrogante, mas que ele tem muito a aprender com ele. E é de fato isso, ele realmente consegue resolver bastante coisas do que acontece ali, mas outros personagens em volta não estão ali só para fazer figura e dizer que são médicos, eles também têm funções importantes, eles também contribuem para alcançar os resultados e descobrir o que está acontecendo com o paciente, como salvar ele. Toda essa parte do atendimento também é muito boa. Então, assim, todos esses personagens que tem aqui no núcleo do hospital são bem desenvolvidos. A gente também tem a questão dos atores, né? Que todos eles mandam bem, só que, claro, o maior destaque é o ator que faz o Shawn. Inclusive, tem uma cena de flashback onde o Shawn é interpretado por um ator mais jovem, né? Quando ele é criança. E esse ator também manda muito bem, ele consegue transmitir bem como é o Shawn. Você realmente acredita que aquela criança é aquele rapaz mais velho, né? Tipo, que os dois são a mesma pessoa. Também tem a questão do irmão do Shaw que aparece em flashbacks, que também o garotinho manda bem, né? Também tem uma questão ali de nos episódios mais pra frente que aparece um garoto que é muito parecido com o irmão dele quando era jovem, né? Então, eu até acho que é o mesmo ator, mas eu não tenho certeza. Mas esse é um episódio legal também pra ser destacado. E uma personagem que eu quero destacar nessa primeira temporada é a personagem Leia. Ela é vizinha do Shawn. E, bom, a gente não sabe, pelo menos eu não consigo identificar qual foi o exato momento que ela percebeu que ele era autista. Mas na primeira interação que ela tem com ele, ela não trata ele de forma nenhuma diferente, que é uma coisa que todo mundo costuma fazer. Talvez ela já conhecesse alguma pessoa autista e para ela foi algo imediato, que ela não precisou se adaptar. Mas de toda forma, ela é uma personagem muito interessante. A relação dela com o Shaw, ela cresce bastante durante a temporada e tem um fim, digamos assim, diferente do que você espera. Isso é algo legal também para se destacar nessa primeira temporada. Muitas das coisas que você acha que vão levar para um certo caminho vão para outro. Às vezes você acha que a série vai mudar completamente e ela volta ao que estava antes. Não de um jeito broxante, mas de um jeito interessante que faz você realmente pensar: poxa, eu realmente achei que não tinha como voltar depois daqui, mas tem.
Também tem a questão do outro vizinho do Shawn, que ainda não foi totalmente resolvido, né? Eu acho que é só uma questão que vai ficar mesmo pra segunda temporada. Que, digamos assim, ele é um cara meio cuzão, né? Esse vizinho do chão. Mas tudo bem. Mas é legal ter essas interações dele fora do hospital pra gente saber, né? Também tem toda aquela questão, como eu falei, de que às vezes ele sofre um preconceito, às vezes as pessoas se aproveitam dele, né? Por ele ter essa condição do autismo e tudo, e tudo mais. Então, tem muita coisa assim que é desenvolvida e realmente faz você se relacionar com tudo que está sendo apresentado ali durante a série, né? Durante a primeira temporada, no caso. Então, como eu falei, todos os atores mandam bem. Eu gostei bastante do roteiro da série. Todos os casos assim que foram apresentados, eu achei eles interessantes. Eu achei a forma como eles se resolvem interessantes. Gostei de toda essa parte do hospital, né? De como é o dia a dia dos médicos e a relação entre eles. Então, para mim, essa primeira temporada, ela foi muito boa. Foi muito funcional em me apresentar esse mundo, né? Do The Good Doctor. E realmente eu fiquei bem. Aí, com o final da temporada, né, que tem ali uma questão que eu não vou spoiler, mas tem relação ali com o mentor do Shawn, ficou aí uns ganchos junto com essa questão do vizinho para a segunda temporada. Então, eu tô realmente bem curioso, né? A primeira temporada terminou assim de um jeito que eu realmente fiquei bem curioso para saber o que vai acontecer na próxima temporada. Bom, isso é algo que eu vou tentar trazer mais, tentar trazer vídeos sobre temporadas de séries, porque não é algo que eu faço muito comum. Eu realmente senti, assim, a vontade de fazer isso dessa vez, porque eu realmente maratonei. Então toda a temporada tava muito fresca, não foi algo que eu fui assistindo ao longo de um mês, de 2 meses, sabe? Foi algo que eu assisti de uma vez só e que eu realmente pensei, poxa, eu tô com tudo bem fresco na minha cabeça, acho que eu consigo deixar bem claro tudo o que eu achei em um vídeo, né? Por exemplo, eu tô revendo agora a Mike Molly, mas eu não tô fazendo vídeo, porque além de ser algo que eu já vi, também tem toda a questão de que eu fico assistindo, tipo assim, uns 2, 3 episódios por dia, então até eu terminar uma temporada, chega a dar 2, 3 semanas, então eu acho que nessa questão, às vezes talvez não fique tão legal fazer um vídeo assim pra falar, mas, por exemplo, eu tô fazendo aí, né, sempre que sai episódio novo da terceira temporada de Demon Slayer, eu tô fazendo vídeo, eu já falei sobre a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, já falei sobre o anime original de Fullmetal Alchemist, então eu vou tentar trazer mais vídeos assim sobre séries, começando aqui com The Good Doctor. Uma curiosidade que talvez aí seja interessante, o rapaz, né, que faz o protagonista aqui, né, o Shawn, ele também fez a série Bates Motel, que eu tenho interesse em assistir, mas eu ainda não assisti porque eu ainda não vi todos os filmes de Psicose, eu só vi o primeiro, e por mais que eu saiba que a série se passa ali antes, né, do primeiro filme, eu acho legal ter assistido todos os filmes antes, porque eu gosto de ver as coisas em ordem de lançamento, né, pra mim, sempre quando alguém me pergunta, tipo, qual é a ordem, tipo assim, vamos ver isso aqui em ordem cronológica. Eu sempre falo, cara, é melhor ver em ordem de lançamento, sabe? Que você fica tudo certinho, foi a forma como todo mundo viu, então tá tudo certo, né? Então, e também tem a Vera Farmiga nessa série Bates Motel, né? Então, talvez aí quando eu terminar The Good Doctor conseguir ver os outros filmes que faltam do Psicose, aí eu vejo essa série e caso eu veja ela, eu faço vídeo também, se ela for tão boa, né, quanto eu acho que ela é. Como eu falei, eu já tinha ouvido falar de The Good Doctor. Eu tinha essa noção de que a série parecia ser boa, mas realmente só tem como você saber depois que você assiste. Então, eu pensei também em fazer esse vídeo como uma forma de recomendação para quem nunca assistiu a série, para quem só tem uma curiosidade, saber aí o que eu acho e poder medir se vale ou não a pena assistir essa série. Se a pessoa quer ver algo. Porque, tipo assim, em House a gente vê, digamos assim, um médico ruim tratando seus pacientes, né? Ou um médico, digamos, não muito convencional. Aqui a gente vê um bom doutor, que também ali tem suas questões, mas que ela segue mais por esse lado de esperança, né? Enquanto House era um pouco mais depressivo, digamos assim. Então eu acho que de certa forma eu senti que as duas séries se complementam. Eu acho que quem assistiu House vai gostar de The Good Doctor. E quem assistiu The Good Doctor, se for aí uma pessoa que não gosta muito de coisas depressivas, talvez não goste de House. Mas eu ainda recomendo. Então, de certa forma, isso aqui serviu um vídeo. Esse vídeo aqui serviu como uma recomendação para duas séries, né? Pelo menos essa primeira temporada do The Good Doctor eu gostei bastante. Eu vou assistir a segunda temporada eventualmente.
e quando eu assistir ela, eu faço um vídeo aqui e digo o que eu achei. No mais foi isso. Dicas de filmes, séries e animes, deixem aqui nos comentários pra mim. Se puder compartilhar esse vídeo com um amigo e deixar um like, eu agradeceria muito. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Beleza? Então, falou!